Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de número 6, datada do dia 9 de fevereiro de 2020, tem o título A Sexualidade Humana. Texto áureo está em Mateus 19, 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? A verdade prática. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A lição de hoje fala sobre a sexualidade humana. É um tema que por muito tempo foi um tabu, principalmente dentro das igrejas da Assembleia de Deus. As pessoas, volta e meia, tinham dificuldade para falar abertamente, ensinando as pessoas. E o que nós percebemos pelas estatísticas e também pelo conhecimento, pelas experiências que vivemos no meio dos irmãos, é que ainda existe pessoas com dificuldades de entender a sexualidade humana, de saber os objetivos do sexo ou até mesmo a prática correta do sexo. Mas as lições, a partir de alguns tempos, vêm abordando sobre a sexualidade humana. Há pastores e há igrejas que vêm desenvolvendo trabalhos sobre famílias, trabalhos com casais, para que possa auxiliar muitas pessoas a terem um entendimento perfeito e a prática correta do sexo dentro do casamento, como estabelece a Bíblia cristã. Então nós temos vencido muitas barreiras que outrora eram tabus até falar, mas também ainda há muito a se ensinar para a igreja sobre este quesito, sobre a sexualidade humana, que as pessoas ainda não têm dificuldade de entender a prática correta ou até mesmo a prática excelente para que alcance a felicidade e o gozo, assim como ensina as normas bíblicas.
quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e de prática, nós observamos que Deus criou apenas dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Em Gênesis está ali o padrão, o macho e a fêmea. Como disse Deus, o homem unindo a sua mulher e se tornando uma só carne. Não existem outras possibilidades, são invenções humanas. Apesar de as pessoas se inflamarem homem com homem, quer dizer, o mesmo sexo, chamado homossexualismo, ou mulher com mulher, que é chamado lesbianismo, ou até o sexo grupal, a zoofilia, sexo com animais, isso tudo são práticas que são abomináveis diante da Bíblia Sagrada. A lição traz a definição de sexo como sexo oposto, e de fato existe isso, o sexo oposto, quer dizer, o macho e a fêmea, são opostos em ambos os lados. Em ambos os casos, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. A sensibilidade da mulher também é diferente da sensibilidade do homem. E assim por diante. Então são sexos opostos. Então a junção de um é que dá um encaixe para o outro, é que dá a perfeição. Essas diferenças é que fazem o sexo perfeito. Porque senão Deus tinha feito dois homens ou duas mulheres, se fosse para ser iguais. Há casais que já chegaram a dizer, minha mulher é totalmente diferente de mim. É óbvio que a mulher é totalmente diferente do homem, os hormônios são diferentes, o corpo, a modelação do corpo são diferentes, a sensibilidade do corpo, até mesmo a questão do despertar dos desejos são totalmente diferentes do homem. E é por isso que dá esse encaixe perfeito o homem e a mulher. E a mulher foi feita para o homem e o homem foi feito para a mulher, como a Bíblia diz isto. O ser humano, como a lição diz, ele é identificado o seu sexo quando nasce. Aliás, a ciência vem avançando que antes da criança nascer, as pessoas já sabem o sexo que ela vai ter, a cor do olho. Então, isso já é possível através da ciência, ainda na gestação, o casal se prepara. Agora, no mundo conhecido é macho e fêmea, não existe outro intermediário entre isso, um outro meio. É macho e fêmea, ainda é assim. E aqui define o homem como o macho é os órgãos genitais masculinos, sejam os testículos, sejam o pênis. E no caso da mulher, os órgãos genitais femininos, os seios, como também a vagina. Isso é a definição de macho e fêmea, segundo a ciência e como também segundo a própria Bíblia. No primeiro tópico, no segundo ponto, o autor coloca, Deus criou o sexo. Isso é interessante saber que o sexo é criação divina, lógico. Que nós estamos falando aqui o sexo dentro de um casamento. Casado civilmente, casado legalmente, a pessoa que é casada legalmente. Então, dentro do casamento, o sexo é uma bênção, é uma criação divina. Por incrível que pareça, ainda há os tabus de pessoas que precisam pedir perdão na época da ceia por causa do casamento e eles tiveram sexo. Alguns tempos passados, as pessoas na semana da ceia, os casais cristãos não praticavam sexo. Porque era ceia, a ceia é santa e eles estariam em comunhão com Deus, cercando a mesa, então não poderia ter sexo. Como que pensando que o sexo era algo profano, que fosse um pecado, que fosse uma abominação. E é interessante dizer que quando o casal cristão estão casados, estão na prática do sexo, estão na cópula, estão praticando o ato naquele momento, não pensem vocês que Deus está com o rosto virado, que Deus manda os anjos ficarem de costa para o casal e Deus está arrependido com as mãos na cabeça, porque o casal cristão, o casado legalmente estão na prática do sexo naquele momento e que todos devem fechar os olhos como se fosse algo extremamente abominável. Não é assim. Por mais que muitas pessoas pensem assim, está errado esse tipo de pensamento. O sexo é uma criação divina. Quando o cristão casado legalmente com a sua esposa e estão na prática do sexo correto dentro do seu leito, o leito sem mácula. Não pense que Deus está com os olhos fechados e os anjos estão de costas viradas. Eles estão vibrando, o sexo glorifica a Deus, porque é uma criação de Deus. E quando o homem executa ele bem, dentro dos padrões divinos, Deus ele está sendo glorificado. Está sendo glorificado. Muitas pessoas pensam que por causa de uma noite com a esposa ou com o marido, eles devem no dia seguinte fazer um jejum para o perdão, fazer o jejum para uma oração. Há pessoas que são casados legalmente, e a gente conhece muitos deles, que na hora do sexo não tiram nem a roupa. O macho ou o marido usa simplesmente o zíper para a prática do sexo.
e não tira o seu corpo nu para a esposa ver e nem a esposa para o marido, como se isso fosse algo extremamente abominável diante de Deus. Está errado. O corpo é santo. Nós somos morada do Espírito de Deus. E quando o Espírito mora em nós, não significa que na hora do ato sexual de um casal cristão legalmente casado, o Espírito vai embora e deixa as pessoas à mercê. Não, senhores, ali está sendo praticado a santidade do sexo, o Espírito está presente, Deus está sendo glorificado, os anjos estão vibrando, porque você está praticando o ato correto, segundo os padrões divinos. Então não é abominação. Então não temos que passar a semana, o mês, o ano, por causa da ceia de qualquer outra consagração, ausente da esposa. O que Paulo diz é assim, que se houver consentimento mútuo entre o marido e a mulher, de tirar um período para oração, para meditação, para concentração, não porque seja pecado, mas porque vão estar com um objetivo comum. Lógico que quando você está concentrado na consagração, na oração, na leitura da Bíblia, você não tem que estar pensando em outras coisas. E o sexo leva a pensar em outras coisas. Então é um momento exclusivo ali para a adoração da Bíblia Sagrada. Um momento. Não que o sexo não adore a Deus, não louve a Deus. Sim, louve e adore. Mas se não houver consentimento mútuo, não adianta. Tem que ter o consentimento mútuo. Se a mulher e o marido decidiram, nós vamos ficar 2 dias sem sexo, 3 dias sem sexo, para dominar os desejos, para dominar isso aí, ok. Mas se a mulher disser, não, eu não quero nem um dia, ou o homem disser, eu também não permito ficar 2 dias, então não há consentimento mútuo. Não havendo consentimento mútuo, qualquer consagração, qualquer coisa que você vai fazer sem esse consentimento mútuo não é válido. Isso é a Bíblia que está dizendo. E a lição diz exatamente, a pessoa nasce macho ou nasce fêmea, por mais que posteriormente ele venha mudar de sexo, a essência dele, a alma, e ele nasce com aquilo, a originalidade dele é ou macho ou fêmea. Depois a gente pode falar em outro momento sobre a pessoa que mudou de sexo, né? Mas o momento é falando a sexualidade humana segundo a Bíblia Sagrada. O segundo tópico, os objetivos da sexualidade humana, o autor coloca procriação. Eu não creio que esse seja o objetivo principal, ou somente a procriação. Lógico que o texto de Gênesis diz que era esta uma das propostas de Deus, a procriação da raça. Crescei, multiplicai e enchei a terra. E essa multiplicação da raça humana e encher a terra só era possível através do sexo, porque o sexo é que vai fazer com que a mulher gere novas vidas, através da união do homem e da mulher, o relacionamento de um e de outro, o gozo de um e de outro, que vai vir o sêmen, que vai penetrar os espermatozoides, penetrar o óvulo, e a mulher vai ficar grávida e vai então ter um novo ser. E através do sexo isso. Hoje em dia tem outras possibilidades, mas nesse período não. Também o sexo também é para a procriação. Todos os casais em algum momento pensaram em ter um bebê, em ter um filho, em aumentar a família. Por mais hoje que tem o planejamento familiar, que é uma outra questão necessária a tratar, as pessoas terem o planejamento familiar por causa das suas economias, das dificuldades financeiras e da dificuldade de educação e uma série de fatores, é preciso fazer o planejamento familiar. Mas não deixa de multiplicar. Quem tem um filho e coloca ele no mundo, ele vai estar multiplicando a raça humana. Aí o autor diz que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial, isto é, foi feito para desfrutar mesmo. O texto de Gênesis diz assim que quando Adão acorda da cirurgia, ele viu a mulher. E ele virou até poeta dizendo, esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Ele fez uma poesia para ela, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque a mulher possibilita isso, faz com que o homem se inspire. O homem é o conquistador da mulher. Ele quem vai dirigir as palavras, vai tomar a iniciativa. Se bem que hoje está diferente, as mulheres também tomam iniciativa e estão muito para frente. Se bem que hoje está diferente, as mulheres também tomam essa iniciativa e partem para cima dos homens, principalmente as mulheres que não são cristãs. Agora, o objetivo de Adão ali e Eva, o texto diz, ambos estavam nus e não se envergonharam. Não precisa a Bíblia dar os detalhes. Que Adão beijou Eva, que pegou Eva, que fez isso, que aquilo. Não há necessidade, o texto já está dizendo, ambos estavam nus e não se envergonhavam. O que faz um casal recém-casado, como Deus casou Adão e Eva, recém-casados, e ainda estarem nus, e ainda enamorados, e ainda ele está inspirado? O que levam? Leva ao sexo. Então o sexo é feito para ser desfrutado.
desfrutar dos prazeres que o sexo oferece. Tem muitos casais que ainda não conseguem chegar ao orgasmo. Estão casados aí há tanto tempo, eles não procuram ajuda. Então é necessário os conselhos dos mais experientes para os nossos jovens que estão casando, para falar a respeito do relacionamento conjugal do jovem casado, para que eles tenham este prazer, desfrute o prazer que o sexo oferece. O sexo oferece o prazer do amor, das relações, do gozo em si. Eles precisam experimentar o prazer. Muitas mulheres têm dificuldades com seus maridos porque nunca chegaram ao orgasmo. Simplesmente o seu marido chega abruptamente, pratica o sexo com a mulher, tem o seu orgasmo e deixa a mulher na mão. A Bíblia também fala disso. A Bíblia diz assim que o marido deve pagar à mulher a sua benevolência. Sabe o que significa isso? Que o marido deve levar a mulher ao orgasmo, a ter esse prazer, a sentir o prazer, a sentir o desejo, sentir o gozo. Idem para a mulher também, em conjunto com seu marido, levar o marido ao prazer. O prazer é mútuo, tanto o homem quanto a mulher devem sentir este prazer. Por isso que o sexo dentro do casamento, de cristãos legalmente casados, deve ser desfrutado em ambas as partes, não só a procriação, mas no prazer também. E existem N questões que nós precisamos, ou que os líderes cristãos precisam estar norteando, ensinando para a nossa juventude, os recém-casados, para falar sobre a questão da ejaculação precoce, que é o homem que, até mesmo quando abraça a própria esposa, ele já ejacula precocemente, sem a penetração, e precisa de um tratamento. Então, são várias coisas que dentro de um relacionamento precisa ser tratado, porque existem diversos tipos de casais, diversos tipos de pessoas. E nós precisamos ajudar essas pessoas para que não aconteça um problema mais grave e a coisa venha a ficar irreversível no casamento. Então é dentro dessas palestras familiares, dentro de conselhos familiares, conselhos de casais, conselhos para noivos e etc., ou até mesmo casais maduros precisam aprender diversas coisas que são consideradas tabus, outros considerados pecados, e nós precisamos dizer o seguinte, que há coisas que nós relacionamos como pecado e que a Bíblia não diz que é pecado. E aquilo que nós achamos que não é pecado, muitas delas, pela Bíblia é condenada, para Deus é pecado. Então é através da aprendizagem, do ensinamento que nós vamos melhorando o nosso relacionamento, vamos amadurecendo, vamos sendo cristãos melhores, esposos melhores e esposas melhores do relacionamento maduro e agradável diante do Senhor nosso Deus. E o terceiro ponto, o autor ainda fala que o sexo não é somente a questão fisiológica, não é somente a necessidade fisiológica, mas ele é muito mais, é para a glória de Deus. E ele até afirma que tem um livro na Bíblia, que nós acreditamos que é Cantares de Salomão, que Salomão está falando para sua esposa. Por mais que nós fazemos o paralelo entre a igreja e Cristo, a noiva e Cristo, mas ali são palavras literais de Salomão para sua esposa, enaltecendo a beleza da esposa, enaltecendo o corpo da sua esposa, se deliciando nas belezas do corpo da sua amada, ele admirando ela, a diferença que ela tem de si, a sensibilidade, até chegar à questão do sexo, ele também está enaltecendo. Então não é nada profano isso aí. Isso é para a glória de Deus, foi Deus que criou a mulher assim, não foi nós, não foi invenção humana. Deus que criou o homem assim, não foi invenção humana. Deus que deu liberdade para o casal, já prontamente criados, com a possibilidade do sexo, da união conjugal, de se tornar uma só carne e desfrutar das delícias do casamento e também das belezas, dos prazeres dentro do sexo de cristãos casados legalmente. Agora, o terceiro ponto fala das distorções da sexualidade, né? Por exemplo, a fornicação, que é os solteiros, o sexo entre solteiros é chamado de fornicação. Isto é pecado, a Bíblia condena, por isso que nós estamos aí incentivando o jovem a esperar o casamento, esperar o momento certo, porque será mais prazeroso do que antes, a prática disso tudo antes, acontece diversas coisas
O sexo ainda na adolescência tem provocado o maior número de gravidez de jovens entre 12 e 14 anos, são gravidez indesejadas. O sexo fora do casamento tem aumentado as doenças sexualmente transmissíveis e o governo simplesmente ele incentiva a promiscuidade, incentiva a prática do sexo, mas agora distribuindo a camisinha, mas não ataca a causa. Qual que é a causa das doenças sexualmente transmissíveis entre os solteiros? É a prática do sexo fora do casamento, entre diversas pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. E simplesmente ele está dizendo assim, continue praticando, mas use camisinha. E a Bíblia e a igreja, ela vai pela regra de fé e prática, que é a Bíblia, que é o sexo só no casamento. Antes disso é fornicação. O adultério são pessoas casadas e fora do casamento com outros parceiros, tanto ele quanto ela, fora do seu casamento com outros parceiros, se constitui adultério. Seja solteiro ou não, o indivíduo que o casal está procurando, isso é adultério. Também é uma prática que nós vemos aí nas pesquisas que 50% das mulheres brasileiras que não são cristãs dizem que já praticaram. E o número maior ainda de homens casados que não são cristãos dizem que também já foram infiéis em algum momento. As pesquisas estão dizendo isso aí. Agora, nós aconselhamos pela Bíblia ao homem ser fiel à sua esposa e a esposa ser fiel ao seu marido, que isto é uma bênção e traz a felicidade e evita uma série de problemas, uma série de doenças, ainda evita o pecado do adultério. Já o homossexualismo são sexos iguais, isto é, dois machos unidos para a prática do sexo, por vias que não são naturais. Ou as mulheres juntas, que é chamado lesbianismo, que também se inflamam. Isso, Paulo diz que isso é antinatural. Por que Paulo está dizendo que isso é antinatural? Porque a naturalidade do sexo é um homem e uma mulher. Os órgãos genitais masculinos unindo com os órgãos genitais femininos dentro do casamento. Isso é a naturalidade. Agora, o ânus, tanto do homem como da mulher, não foi feito para essas questões do sexo. Nós vemos ali as células, as membranas, as lubrificações, uma série de coisas que não há no ânus nem da mulher e nem do homem. E se penetrado, uma série de doenças pode causar. Isso já é comprovado cientificamente, não precisa trazer os detalhes aqui, porque as ciências já há pessoas falando sobre isso. Inclusive o número de doenças sexualmente transmissíveis, o número de vírus por vias desses canais, que não são naturais, que a Bíblia chama de antinatural. Por quê? Porque o ânus não foi feito na sua naturalidade para a penetração, foi feito para a defecação. E quando penetrado, isso é antinatural. E as mulheres ambas também. As mulheres não foi feito para estar entre os mesmos sexos, formando assim um lesbianismo. Então o homossexualismo pela Bíblia é condenável. Nós vemos que algumas cidades foram destruídas por causa do aumento desta prática da homossexualidade e este aumento causou a naturalidade. Era natural as pessoas procurarem pessoas do mesmo sexo na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra, Edmar, Zeboim e Zoar. 5 cidades que havia ali no Oriente que foram destruídas. Aliás, 4 foram destruídas. Uma só não foi destruída porque Ló estava lá. Então não foi só Sodoma e Gomorra que foi destruída, mas Admá e Zeboim foram destruídas. Por quê? O objetivo delas era o quê? A antinatureza que eles estavam inflamando, varões com varões, mulheres com mulheres. Isso se tornou algo antinatural contra a criatura do ser divino que Deus criou para nós, contra a criatura do divino. E nós observamos que essa prática do antinaturalismo causou um pecado, causou destruição. E outra causa que essas 4 cidades também foram destruídas foram tendo pão, ignorava o pedido dos pobres, do necessitado, das viúvas. Então foi destruída essa cidade por causa desta arrogância. Foram as causas, né? O desprezo pelos pobres e necessitados e as coisas antinaturais, as práticas homossexuais que haviam na cidade. Ainda temos um outro fator que é chamado a ideologia de gênero, depois que os ativistas homossexuais não conseguiram comprovar cientificamente, nem da psicologia, nem na psiquiatria, que nasce-se seres homossexuais ou lésbicas, não conseguiram provar isso cientificamente, por mais que tentaram dentro da psicologia, não conseguiram. A ciência diz que só há cromossoma masculino e cromossoma feminino. Só há, sim, e não há outra possibilidade. É a ciência, a genética que diz, os geneticistas que estão falando sobre isso.
Depois que eles não conseguiram, aí vem a filosofia. Estão filosofando agora sobre a teoria de gênero, a ideologia de gênero. Qual que é essa ideologia? Que o homem pode nascer mulher dentro de um corpo masculino. Isto é, o indivíduo tem o corpo masculino, com os órgãos genitais masculinos, mas a alma dele, o sentimento dele é a alma feminina. Isso que é a ideologia de gênero. Eles dizem que por isso que as pessoas sentem os desejos que as mulheres têm, têm os mesmos sentimentos que as mulheres têm, mas o corpo é masculino. Portanto, deve haver uma mudança de sexo. Isso para as mulheres também. Há mulheres que nascem dentro de um corpo feminino, com os órgãos genitais femininos, mas o seu ser, o seu íntimo, a sua alma é uma alma masculina, é uma alma de macho. Então há uma troca de sexo. Eles estão dizendo agora que as crianças precisam, os pais precisam olhar para as crianças e deixar elas escolherem o sexo, porque eles nascem neutros. Por mais que nascem dentro de um corpo masculino ou feminino, mas a sua alma, o seu ser, é um ser neutro. Ele vai escolher quando crescer, quando quiser escolher o seu sexo, os pais devem deixar. E essa ideologia tem pegado, tem gerado conflitos dentro de pessoas. Há pais aceitando isso por falta de conhecimentos científicos e outros por falta de conhecimentos religiosos e tem trazido dano. E esse dano está rolando aí e ronda a igreja também. Nós não podemos descartar que dentro do meio da igreja há pessoas que estão nessa prática do homossexualismo, que há jovens que estão na prática do lesbianismo. Então nós precisamos ajudá-los a sair deste laço. O que nós precisamos fazer para ajudar os nossos jovens a se desvencilhar dessas garras de Satanás? O que nós estamos fazendo? Estamos estudando o texto, estamos nos apropriando desta disciplina para poder dar uma palestra, para poder incentivar eles, para poder nortear a nossa juventude, porque o mundo, para eles, tudo é natural. O que o mundo prega é que o homossexualismo é algo natural, supernatural. Os filmes vêm falando sobre isso. As novelas vêm pregando sobre isso, os professores vêm falando sobre isso, já desde cedo empregando essa cultura para que a sociedade aceita como se fosse algo extremamente natural, e não é. O que a Bíblia chama que é antinatural. Paulo fala isso para os romanos que tinham essa prática absurda já naquele período. O homossexualismo não é nada novo, ele vem desde a época da pré-história. Passa pelo período neotestamentário e hoje está cada vez mais se alargando no meio da sociedade. Eles fazem uma zoada, fazem um barulho imenso, como se eles tivessem uns direitos específicos, né? Eles lutam pelo seu direito específico, fazem um alarde grande na mídia, tem um apoio da grande massa midiática, e aí nós estamos vivendo nesse conflito dentro da igreja. E as lições vêm para abordar exatamente isso, ajudar as lideranças, ajudar os membros a observar pela Bíblia se isso tem fundamento bíblico ou não, se é reprovável por Deus ou não. E é na escola dominical que nós aprendemos isso e os professores estão estudando para tornar-se aptos para ensinar com propriedade à igreja sobre este assunto. Portanto, professor, professora, que você possa falar a sua classe com prioridade, busque fundamentar. Eu trouxe aqui alguns conceitos sobre a sexualidade cristã, alguns conceitos que a Bíblia mostra, não trouxe tudo, o objetivo não é esse, é trazer alguns subsídios para que você possa dar uma aula excelente, não é falar sobre todo o assunto, porque assim iríamos tomar muito tempo, o vídeo ficaria muito grande. Então é trazer alguns conceitos e você vai juntando com o material que você já tem preparado, com a aula que você já tem elaborada, com o seu plano de aula, que vai então preenchendo o seu plano de ensino para que você possa dar uma aula excelente no domingo para os nossos alunos. Agora, precisamos incentivar a igreja e a liderança a promover encontros de casais. É nesses encontros de casais que nós vamos aprender através de um líder, de um palestrante que conhece bem a Bíblia e também conhece a vivida de casado, para que possa nortear dentro dos conceitos cristãos, dentro dos conceitos bíblicos. E também a massa que estiver participando de um encontro de casal ter liberdade para falar das suas dificuldades, falar dos seus problemas, porque assim eles vão ser ajudados com conselhos, com instruções bíblicas e vão ter o seu casamento melhorado e viver a felicidade do casamento, viver a relação no seu máximo prazer e louvar a Deus dentro daquilo que Deus estipulou para o casal cristão.
Portanto, professor, professora, que você tenha uma boa aula. Deus em Cristo te abençoe.